os escarnecedores aqui deve se referir a falsos mestres do capítulo 2, versículo 1. No entanto, no sentido mais amplo, podemos aplicar a todos os que não recebem a palavra dos apóstolos como a palavra de Deus, como fizeram os tessalonicenses, né? Os tessalonicenses, eles fizeram o contrário, isto é, eles acolheram a palavra do apóstolo Paulo, e acolheram não como palavra de homens, acolheram como palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus, e essa palavra que eles acolheram, eles creram, operava eficazmente neles. Irmão, é isso que está acontecendo. Os nossos adolescentes creem que essa palavra vem de Deus, e a palavra tem poder, está operando eficazmente neles, e nos capitães, nos intendentes, e em toda a igreja. O Senhor está conseguindo fazer a sua obra, né, através da sua palavra. Portanto, irmãos, o homem, ó Senhor Jesus, o homem, onde eu estou aqui? Os escarnecedores, né, eles escarnecem, não somente não creem na palavra profética, escarnecem, zombam. Irmãos, isso é pior. Tem gente que ouve, não crê, é passivo, tal, mas ele sofre prejuízo, mas o prejuízo é dele. Mas tem gente que não crê e zomba e escarnecem a palavra profética, ele contamina os outros, ele suja os ouvidos dos outros, né? E muitos são prejudicados, e a conta dele vai ser alta diante do Senhor. O Senhor vai cobrar toda essa conta, né? Então, irmãos, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, os escarnecedores, dá uma olhada, versículo 3 em diante, né? Versículo 3 em diante, já li o versículo 3, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo paixões, suas próprias paixões. Sabe o que eles começam a escarnecer? Além da história do Monte da Transfiguração, eles estão escarnecendo aqui no versículo 4, e dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo está do jeito que está. Vocês falaram que a palavra profética se sucede, realiza a obra de Deus, mas vocês falaram sobre a promessa da volta do Senhor, mas o Senhor não voltou até agora, tudo continua como estava. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Vocês entenderam ou não? O mundo não está como esses escarnecedores falam, está desde o princípio da criação, está do jeito que está. Não, houve já juízo de Deus, ou não houve juízo de Deus? O primeiro, o mundo estava, o mundo julgado por Deus, essa terra aqui, ó, onde nós vivemos. Antes de Deus criar Adão, criar o homem, havia criaturas aqui, criaturas pré-adâmicas. Quando Satanás se rebelou há muito tempo atrás, ele também incitou a rebelião das criaturas aqui na terra. Sabia disso? E as criaturas aqui na terra também entraram nessa rebelião. Deus então teve que julgar. Então, aconteceu alguma coisa ou não aconteceu? As coisas não estão como estão, como desde o princípio, não. Então houve juízo de Deus, e essa terra ficou coberta com água. É por isso que aqui ele diz, né? Como diz aqui, o Senhor Jesus, né? Aqui diz, porque de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água,
e através da água pela palavra de Deus. O que Deus falou? A terra estava toda submersa pelas águas do juízo de Deus. Como é que surgiu a terra? O que Deus disse? Primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, criando o firmamento, a atmosfera. E o terceiro dia, que ele fez? Deus ordenou com uma palavra: suja a porção seca. Quer dizer, a terra que estava totalmente submersa, surgiu os continentes, surgiu uma porção seca, e ajuntaram-se as águas do mar em uma porção e a terra na outra porção. Então Deus executou sua obra. Como é que você pode dizer que está desde a criação as coisas estão como estão? Não, Deus andou operando, Deus operou, certo? E também aqui continua, né? E pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Que mundo é aquele? É o mundo do tempo de Noé, não é? Em Gênesis 6, aí Deus então mandou dilúvio, e as coisas não estão como estão desde o princípio. As coisas estão acontecendo, Deus está operando, Deus está governando, tá? A vinda dele é outra coisa, o Senhor vai voltar quando Ele quiser, né? Mas Deus está no comando, as coisas estão acontecendo, tá? Então, escarnecedores vocês não sabem o que esperam vocês, né? Aí veio o versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, incluindo os escarnecedores. Por isso, irmãos, quem não crê na palavra de Deus, Deus pedirá contas. Isso eu já li com vocês aqui em Deuteronômio 18. Bom, a palavra de Deus é muito séria. Se você está brincando, zombando, escarnecendo, né, um dia juízo vai vir até você, né? Então, Deuteronômio 18, vocês se lembram aqui, ó: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, esse profeta aqui é Jesus. Deus disse que levantaria um profeta, mas os judeus mataram, perseguiram e mataram a Jesus, tá? Mas na verdade esse versículo se refere ao mesmo princípio que Deus vai suscitar outros profetas. Quer dizer, quando Deus suscitou Pedro, levantou Pedro para ser o profeta de Deus na igreja primitiva, ele foi o profeta que estava falando a palavra de Deus. Ele levantou a Paulo, Paulo era o profeta que falava a palavra de Deus. Ele levantou João, João era o profeta que falava a palavra de Deus. Esse mesmo princípio. Então, quem é levantado para falar a palavra de Deus, não pode falar as suas próprias palavras. Isso é muito importante. Eu não tenho liberdade de falar minhas próprias palavras. Aqui fala: eu porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Quer dizer, essa palavra é minha, é de minha autoria, por isso que tem poder, por isso que as coisas acontecem. Agora, versículo 19: e se alguém não ouvir, como os escarnecedores, se todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O Senhor vai pedir conta a todo aquele que não crê. E muito mais a conta daqueles que escarnecem é maior ainda. O Senhor vai cobrar de todo aquele que zombar contra a palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, quem não crê nas palavras de um profeta e ainda zomba, é um escarnecedor e zomba da própria palavra de Deus. Os escarnecedores não creem, segundo Pedro
né, capítulo 1, versículo 4, os escarnecedores, 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Então, os escarnecedores não creem na palavra dos profetas, pois andam segundo as suas próprias paixões, né? Que são as paixões que há no mundo, são usadas pelo inimigo de Deus para ocupar o coração do homem, né? E para ocupar o coração, né? Para danificar, né? Para que a semente do reino, que é a palavra, não desenvolva nele, inutilizando o homem. Então vocês entenderam, né? Os escarnecedores visam o quê? Tirar, né? Estragar, danificar o coração dos homens, né? Eles já são danificados pelas paixões do mundo, e eles querem danificar outros corações, para que a palavra de Deus não entre como a semente do reino e se desenvolva. Eles querem danificar esse coração. Por isso, irmãos, inimigo de Deus disputa o nosso coração pelas coisas do mundo, pelas paixões do mundo. E nós não andamos pelas paixões do mundo, nós andamos pelo Espírito. E somente a palavra de Deus é capaz de levar o homem para ser participante da natureza divina. Irmãos, qualquer palavra bonita não leva o homem a participar da natureza de Deus, mas somente a palavra profética leva o homem a participar da natureza de Deus, tá? E quem participa da natureza de Deus pela imersão na palavra, irmãos, esse é livrado das paixões que há no mundo. Nós não temos força de lutar contra as paixões do mundo. As concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, irmão, são muito fortes para nós. Eu não tenho força para vencer o mundo, mas graças a Deus, pela imersão na palavra, né? Pela força que a palavra me dá, a participando da natureza divina, irmãos, ele me livra das paixões que há no mundo, tá? Então, versículo 4, eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Vocês falam da promessa da vinda, mas ele não veio até agora. Irmãos,